A comunicação é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para criar conexões, para fortalecer vínculos e também para abrir portas. Quando ela funciona, tudo vai bem. As pessoas têm ambiente de confiança ao seu redor e também os resultados são impulsionados. Mas quando ela falha, muitos problemas podem acontecer. Mas a pergunta que fica é: como a gente consegue transformar uma conversa simples do dia a dia em uma conexão verdadeira? Fique com a gente, porque o programa de hoje vai tratar desse assunto e a gente vai esclarecer suas dúvidas e te ajudar a desenvolver a sua comunicação. Está no ar o podcast Inteligência Profissional. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de número 5 do podcast Inteligência Profissional. Eu sou Juliana Jongo, sou jornalista, produtora desse programa e junto com o Erno Menzel, a gente está aqui para apresentar mais uma edição do podcast. O Erno, que é palestrante, que é escritor e idealizador aqui do conceito de inteligência profissional. Tudo bem, Erno? Como é que você tá? Joia com você, Juliana. Tudo certo, um prazer estar aqui de novo. Prazer é meu, estar aqui contigo, com vocês. Muito bom, né? As pessoas têm recebido muito bem esse programa. Graças a Deus. Tem nos dado feedbacks bem positivos, né, Erno? Isso mesmo, graças a Deus. Que legal, A gente está aqui, então você que está nos acompanhando pode deixar suas sugestões, pode mandar também as sugestões de pauta, né, Erno? Exatamente. Temas para que a gente possa trazer aqui para discussão e assim a gente cria um ambiente aí de crescimento de todos, né? Até porque esse podcast é para você que está nos assistindo. Então não deixe de mandar sugestões de temas, aquilo que é do seu interesse, né? Muito bem. Então hoje a gente vai falar de um tema que é muito relevante e que envolve diretamente a vida de todos nós e com certeza aparece muito nos treinamentos, nas palestras, nas viagens, né, Erno, que você está sempre envolvido, que é a questão da comunicação assertiva. Sim, sem dúvida. E a comunicação, na minha visão, ela não é só importante só para quem trabalha como professor, como jornalista, que é o seu caso, repórter, como para os palestrantes, mas qualquer pessoa, né, indiferente da profissão, indiferente da área onde atue, trabalha com pessoas. E se trabalha com pessoas, se relaciona. Se relaciona, se comunica, né? O relacionamento é construído a partir dessa base chamada comunicação. Muito bem, temos muitas perguntas aqui então para a gente fazendo. Erno, eu queria começar te questionando por que acontece? Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento técnico, mas elas têm dificuldade de transmitir esse conhecimento técnico com clareza. Por que ainda nos dias de hoje, com tanto recurso, com tanta tecnologia, ainda existe esse gargalo da comunicação, né, tão grande aí entre os profissionais? Tem muitos fatores, né, Juliana, do porquê isso acontece, mas o fato é que ao longo do tempo se valorizou, se criou, é cultural, se criou assim uma ideia de que um bom profissional, ele tem domínio técnico, ele tem competências específicas, ele é muito bom naquilo que ele faz. Só que a comunicação nem sempre teve assim espaço, né? Nem sempre foi visto como algo fundamental e importante. Agora, nos últimos tempos, que tem se falado mais sobre isso. Mas mesmo que hoje se fala mais sobre essa importância e tem mais consciência dessa importância, eu de vez em quando eu estou trabalhando com um público e esse público são pessoas que trabalham como lideranças, ocupam funções de liderança ou então até mesmo são professores, né? Não quero dizer aquele professor apenas em sala de aula, mas ensinam, trabalham com ensino formal ou informal. E muitas vezes eu pergunto para esse público: quem é que acha que a comunicação é importante? Todo mundo levanta a mão. Aí quando eu faço uma segunda pergunta, poucas pessoas levantam a mão. E a segunda pergunta é a seguinte: quantos cursos de oratória você já fez? Quem aqui já fez algum curso de oratória? Então poucos levantam a mão. Quem já leu costuma ler livros sobre o tema, sobre comunicação? Aí pouca gente levanta a mão. Então já se entende a importância, mas ainda não se
incorporou essa ideia da forma que ela precisa ser incorporada como uma necessidade básica, fundamental, como uma competência fundamental. Olha só, se fala, é curioso, né? Porque se fala muito disso, dessa importância, mas na prática, né? Na prática não se chegou ainda nesse resultado, não se chegou ainda não se no tornou fazer. Prática. Verdade, né? É uma pena isso, porque a gente vê muitas pessoas com dificuldades para expressar coisas muito básicas, e aí né? acontece o que você estava falando, né? Me perguntando. Tem muito conhecimento técnico, mas dificuldade para comunicar, para transferir esse conhecimento, passar informações com clareza, com objetividade, para se conectar com as pessoas, para até mesmo predispor as pessoas a ouvirem, preparar as pessoas para ouvirem, chamar a atenção, despertar interesse, né? Para mim, a comunicação ela de fato ela é poderosa quando a gente tem a capacidade de chamar a atenção do ouvinte, prender a atenção dele e despertar interesse pelo que nós temos para falar. Muito bem. Muitas vezes é o que falta para profissionais que têm muitas vezes muito conhecimento técnico, mas dificuldade em relação ao que fazer com isso. Interessante. Erno, agora você escreveu um capítulo de um livro sobre comunicação. Eu estava estudando esse livro também para entender um pouquinho mais dos elementos que você coloca, e me chamou a atenção um trecho do livro onde você coloca assim, que a boa comunicação é um equilíbrio entre a agressividade e a passividade. Como? De que forma? Eu fiquei bem curiosa para te ouvir sobre isso. Como equilibrar essa agressividade e a passividade para ter uma comunicação assertiva? Aí você traz o conceito da comunicação assertiva, né? Que ela é justamente um equilíbrio entre dois extremos. Em um extremo, a passividade. No outro extremo, a agressividade. Só que esses dois extremos, eles não... Geralmente o extremo não é um bom lugar. E esses dois extremos não são bons lugares. Você permanecer na agressividade, você vai ter problemas na comunicação. Você vai ter conflitos, vai gerar afastamento, desinteresse, enfim. Você vai ser agressivo, que não é legal. Se permanecer na passividade, você vai deixar muitas vezes de falar aquilo que você deveria falar. Você não vai conseguir dizer um não quando deveria dizer. Então você vai dizer sim mesmo quando tinha que dizer não. Você vai ser passivo, você vai calar quando deveria falar. Agora, cada um desses extremos tem algo de bom, tem algo de interessante. Porque, por exemplo, a agressividade, ela tem a força. Ela tem a firmeza. Normalmente, quando você é agressivo, você é forte. Você é firme. Agora, eu posso encontrar um ponto de equilíbrio para ser firme, sem ferir, sem ser agressivo, sem ser ofensivo. Eu posso também, além de ser firme, buscar o que tem de bom na passividade, né? Que é você se colocar no lugar do outro, ter empatia, você... Então, saber ouvir. Saber ouvir. Então, ao mesmo tempo, exatamente, ouvir claro que não é exatamente passivo, mas está mais próximo da passividade do que da agressividade. Entendi. Então, a comunicação assertiva, ela é justamente um ponto entre esses dois extremos. O que não significa, Juliana, que seja um ponto exatamente no meio, um ponto fixo. Depende do contexto, depende da circunstância. Em alguns momentos, talvez, para ser assertivo, a gente precisa ir mais para próximo da agressividade, precisa ir mais para o lado da firmeza, da convicção e às vezes até mesmo da indução e da impositividade. Tem momentos que a situação exige. Em outros momentos que nós precisamos ser mais acolhedores, mais ouvintes, mais compassivos, compreender e não necessariamente responder, muito menos reagir. Então, este ponto de equilíbrio, a assertividade, ele é um ponto que transita entre esses dois extremos. Em algum momento ele pode estar mais próximo da passividade, em outro momento pode estar mais próximo da agressividade. Tem momento que a gente precisa se posicionar. Sim. Né? Tem que impor limites, e isso exige uma certa dose da agressividade ou de alguns elementos que existem na agressividade. Então, a
Comunicação assertiva, ela, no meu entendimento, né, uma das formas de explicar a comunicação assertiva é essa. É esse equilíbrio entre dois extremos. Certo. Erno, para a gente não correr o risco de alguém entender errado, né? O que pode acontecer também faz parte da comunicação, né? Interpretações Exato. diferentes. Quando você fala agressividade, você está falando de uma comunicação com mais energia, mais enérgica, dá para se dizer? Isso. Quando eu falo da isso. firmeza, da força, estes elementos que existem na agressividade, não é a agressividade em si, né? mas são elementos que, Perfeito. quando há agressividade, geralmente há força, há esta firmeza. Então, o que a gente, para ser assertivo, nós vamos pegar essa parte positiva da agressividade. Ótimo. Exatamente. Essa energia, né? Uhum. Agora, Erno, uma curiosidade. Qual foi a maior lição que você aprendeu através da comunicação, por meio da comunicação, que você leva para a tua vida? Se quiser contar, citar algum exemplo, ou de onde a comunicação foi bem sucedida, ou onde teve alguma falha e precisou ser corrigido, né? Mas que foi um grande aprendizado para você. Uhum. Eu teria várias histórias para contar aqui, Juliana, mas tem uma que me marcou bastante e que foi uma grande lição para mim. E que ainda hoje, quando eu lembro, causa um certo desconforto, sabe? Quando a gente fala sem saber do que está falando, sem conhecer, né? Sem conhecer a realidade, sem antes buscar ter as informações que nós precisamos para muitas vezes cobrar alguém, se posicionar. Isso já faz alguns anos essa história aconteceu. Eu era dono de comércio e tal, era comerciante, tinha um supermercado, né? Uma história que a gente contou aqui em outro episódio. E um belo dia eu fiz uma compra. Eu fiz uma compra de uma carga de um determinado produto, porque eu ia colocar em promoção. E não tinha WhatsApp na época, nem mesmo, né? A internet era algo muito restrito. Então a comunicação se dava por telefone mesmo, né? E aí eu fiz esse pedido dessa mercadoria e acontece que ela não chegou no prazo que a gente havia combinado. Passou do prazo um dia, passou 2 dias, passou uma semana e eu fiquei estressado com aquilo ali. Procurei o telefone do vendedor, era o telefone fixo da casa dele. Ligo para ele e aí uma senhora me atendeu, uma mulher me atendeu e aí eu perguntei o seguinte: escuta, o fulano morreu por acaso? E ela começou a chorar e disse assim, semana passada. Erno, não acredito. Sim, então, entre tantas histórias, essa me marcou porque eu julguei, né? Eu julguei o que o outro estava fazendo, que ele não teria cumprido, né, com o que a gente combinou e tal, mas eu não sabia de fato. Obviamente você não fazia ideia, eu não fazia né? ideia, não fazia ideia. Mas eu poderia, se eu tivesse um pouco mais de entendimento sobre isso, eu poderia perguntar, eu poderia antes querer saber do que está acontecendo, antes de julgar, antes de me posicionar. Então, quando nós falamos sem saber da realidade, sem conhecer, sem ter as informações que nós deveríamos ter, nós corremos o risco muitas vezes de sermos injustos, de ferirmos as pessoas, de sermos agressivos, justamente por desconhecer. Agressivo no momento errado, mas claro, você não tinha esse conhecimento, né? Lógico. Talvez possa acontecer com situações semelhantes com qualquer um de nós, né? Mas como você conduziu isso? Aí, o que eu poderia fazer, né? Pedir desculpas e tal. E aí, não sei até que ponto a gente consegue consertar isso, né? Mas então, foi com certeza uma grande lição. Algo que marcou, assim, que eu prometi para mim mesmo. Jamais vou, né? Vou entender que não, eu tenho a verdade é essa, eu vou ter que descobrir qual é a verdade que está acontecendo. E aí, como seria hoje, então, já pensando em instruir, né? Alguém que também está nos acompanhando aqui. Como, no olhar de hoje, o Erno conduziria aquela situação? Eu faria, né? Fica até as pessoas já estão imaginando, né? Que eu perguntaria pelo fulano, né? E tentaria entender, né? Quais as razões. O que aconteceu. E isso acontece não só numa situação como essa que eu relatei, mas no dia a dia, quando, por exemplo, no trânsito, você sai no trânsito, alguém te atravessa, alguém corta a tua frente, alguém está desatento, faz alguma coisa, comete um erro ali no trânsito. Então muitas vezes também a gente age por impulso
e na hora sai pro xingamento, né? Eu não faço mais isso, mas eu sei que ainda muita gente ainda faz. Eu também já fiz muito isso. Mas nós não sabemos o que está acontecendo com essa pessoa. O que ela está vivendo? Por que será que ela está distraída? Pode ser que é por, sei lá, mas não esteja acontecendo nada de muito importante na vida dela, mas pode ser que sim. Então, quando a gente não sabe, a mesma coisa no ambiente de trabalho. Julgar, né? De forma precipitada, pré-julgar, agir por impulso. Então, o que acontece? Eu não agiria mais por impulso. E não pré-julgaria. Sim, lições, né? Que a gente vai aprendendo no dia a dia. Você que está nos acompanhando em casa, pode pensar aí se aconteceu alguma coisa já contigo em que você falou, né? Passou uma mensagem, a mensagem foi talvez incompleta, né? E aí o retorno não foi aquele que você imaginava, e aí você também ficou chateado. Enfim, acho que vale pra gente refletir, porque isso está presente não só na nossa vida profissional, mas o tempo todo, no momento que a gente está interagindo, né, Erno, como você disse no início, está interagindo com pessoas, a gente está correndo o risco de se comunicar bem ou mal, né? Sim, faz parte. E o erro, o equívoco, ele faz parte. Agora, quanto antes a gente se dá conta de que, e pede desculpa, corrige, porque é ao vivo o negócio, né? Não tem. E outra que existe um componente envolvido na comunicação que ele é fundamental e determinante. E quanto menor é o nosso domínio sobre esse componente, maior o risco. Você já sabe qual é, né? Já sei qual é. Inclusive, as emoções, né? Inclusive, eu ia te perguntar, tá aqui, ó, a minha próxima pergunta: qual o papel das emoções na comunicação? É um papel fundamental. Vamos lá. Eu falava antes sobre a comunicação assertiva ser um ponto de equilíbrio entre a passividade e a agressividade. Mas vamos lá. Uma outra forma de entender a comunicação assertiva. Clareza ao transmitir as ideias, né? Clareza. Ouvir com atenção, controlar as emoções, né? E respeitar a opinião dos outros. Então, se a gente conseguir fazer essas 4 coisas, né? Eu acho que, então, as emoções, o controle emocional é um desses 4 pilares da comunicação assertiva. Porque não tem jeito, as emoções vão estar envolvidas, porque nós vamos estar em algum estado emocional a todo tempo. Em todo momento a gente estamos vivendo um estado emocional. E quanto mais consciência nós tivermos disso, mais controle nós tivermos das emoções, porque, Juliana, não vai resolver apenas conhecer técnicas de oratória, dominar a comunicação como técnica, como habilidades, se eu não tiver domínio emocional, não tiver autodomínio, controle emocional. Porque aí acontece o seguinte, quando, eu estou num estado tranquilo, né, de serenidade, vamos dizer assim, num estado de neutralidade, ou até mesmo de euforia, de alegria, ok. Mas e quando eu estiver com raiva? Quando eu estiver com medo, quando eu estiver triste, quando eu estiver sob o efeito dessas emoções potentes, aí como é que fica? Então, toda aquela técnica que você conhece, se você é uma pessoa reativa, se não tem domínio sobre esta reatividade, quando nós somos reativos, nós não somos assertivos. A questão é a seguinte, eu vou me comunicar com as pessoas, não é só o que eu vou falar, eu posso até preparar o meu discurso, a minha fala, eu posso dominar essas técnicas. Acontece o seguinte, que as outras pessoas também vão me falar coisas, elas vão expressar comportamentos e como que eu reajo, qual é o meu controle, o meu nível de controle sobre o que eu vejo, sobre o que as outras pessoas me dizem, sobre o que as outras pessoas fazem. E aí, muitas vezes eu tô cheio de técnica, de conceito, de conhecimento teórico sobre... Mas, e na hora do vamos ver? A vida não tá nem aí pros teus planos, né? Erno, acontece muito... É muito interessante isso que você coloca, acontece muito no dia a dia. E, realmente, eu sou uma profissional da comunicação, também uso a comunicação como profissão, né? Eu sou jornalista. E quando você traz essa questão das emoções, eu paro para refletir também o quanto o controle das emoções é você
saber fazer a leitura das emoções e você saber dominar elas, né? Quanto num contexto de coletividade, isso é mais importante do que qualquer técnica. Então, isso também é um ponto de reflexão para mim. Né? Enquanto profissional, também faço as minhas reflexões aqui de quanto a gente pode avançar. Agora, Erno, emendando outra pergunta aqui, outro questionamento. A gente se preocupa muito com a fala, né? Falar bem, se comunicar bem, mas a gente sabe que a comunicação ela não acontece só por meio da fala. Existe todo um contexto visual, existe vários elementos, símbolos, signos, né, que fazem com que essa comunicação aconteça. Dá para dizer que um é mais importante do que o outro? Um meio é mais importante do que o outro? Na verdade, assim, se você pegar alguns estudos, né, sobre isso, tem um estudo até de 1968, Albert alguma coisa é o nome do autor, que ele fala, ele apresenta o seguinte, que 7% da capacidade de impacto está nas palavras, 38% na voz, né, e 55% nas formas não verbais. Postura, gestos, o visual que você fala, o não verbal. Agora é o seguinte, isso é resultado de um estudo e depende muito, claro, quais foram as técnicas, ferramentas utilizadas, até mesmo o objetivo desse estudo, mas eu, assim, falando de uma forma mais prática, eu não acho que uma coisa seja tão mais importante do que a outra. Todas são fundamentais e importantes, porque tudo bem. Eu até uso, assim, eu faço uma pergunta quando eu estou trabalhando, especialmente em cursos de oratória. Eu pergunto assim para as pessoas: você acredita mais no que você ouve ou no que você vê? Aí é claro que todo mundo fala naquilo que eu vejo. Sim. Bom, então você está falando de linguagem não verbal. Eu estou vendo você, eu estou vendo teus gestos, suas posturas, eu estou vendo o teu comportamento, estou observando, e eu acredito mais no que você está me mostrando a partir disso, com o teu corpo, com as tuas expressões e tal, não verbais. Agora, ok, então me parece que isso tem um impacto maior e está alinhado com essa pesquisa que eu falei. Agora é o seguinte, se eu não tiver uma linguagem adequada, né, não adianta também eu ter postura, eu ter comunicação não verbal, eu ter presença, gesticular direitinho, se eu não tiver, por exemplo, um vocabulário adequado, se eu não usar um padrão de linguagem, se eu não tornar a minha fala clara e fácil de entender também. Então, por isso que eu acho que todos esses elementos eles são igualmente importantes. Perfeito. Né? Agora eu estou pensando aqui, a voz, né? Tudo, né? A voz, principalmente, né? A entonação da voz diz mais do que o que está sendo dito, né? Exato. Então, se eu em determinado momento, dependendo da situação, dependendo do contexto, né, eu posso até ter um discurso alinhadinho, mas se eu não ajustar o tom, eu posso parecer agressivo, por exemplo, ou então as pessoas não vão parar para me ouvir porque não tem força. Né? Agora, Erno, também pensando, quando a gente, ok, eu tenho um conteúdo interessante, eu sei que, por exemplo, estou me preparando para me comunicar com um grupo numa palestra, né? Como é o caso que você tem muita experiência nessa área. Eu sei que esse assunto interessa, eu sei que as pessoas precisam desse conhecimento que eu estou levando. Agora, vamos imaginar, eu até falo uma linguagem simples, eu me apresento bem, eu me conecto com as pessoas que estão ali, mas eu não consigo trazer exemplos que se conectem com a vida daquelas pessoas. Eu dou exemplos muito distantes ou eu tô ainda muito na teoria. Aí também não vai acontecer uma conexão, perdão. Exatamente, não vai acontecer, porque para aquilo que eu entendo sobre o assunto, né, eu tô sendo muito claro. Outra coisa, aquilo me interessa. Eu tenho interesse naquele tema, para mim é importante. Agora, quando é que as pessoas vão realmente se conectar comigo? Quando elas tiverem interesse. Então, mas e aí? Eu quero que você explique um pouquinho mais. Como é que faz pra gente chegar nesse ponto de conexão? Exato. Eu preciso primeiro, Juliana, saber com quem eu vou falar. Quem são as pessoas que estão aí? Eu vou conversar com um determinado público. Quem são essas pessoas? Quais são os problemas dessa? O que elas vieram buscar ali? O que elas valorizam? O que é que elas não gostam?
Então, se eu não tiver informações sobre o público, talvez eu vou falar daquilo que me interessa, daquilo que eu acho legal, daquilo que eu acho interessante, daquilo que, né, eu acho que deveria ser. Agora, e muitas vezes nós somos enganados. É muito fácil da gente se enganar em relação às preferências das outras pessoas, em relação ao que as pessoas... Sim, Juliana. Como assim? Deixa eu te dar um exemplo. Por favor. Um exemplo para você, para o público. Assim, um exemplo muito simples, sabe? De um outro contexto, vou trazer para cá, para a comunicação. Certo. Mas a gente jura, às vezes, que nós sabemos do que as pessoas preferem, o que elas gostam, de fato. Há um tempo atrás, eu estava trabalhando numa cidade do interior do Pernambuco, Garanhuns é o nome da cidade. E aí eu estava no hotel, né? E aí de manhã eu fui tomar meu café, normal, todos os dias. Aí quando eu chego no restaurante do hotel, eu me servi no buffet. E por mais que a gente é do sul aqui, né? O pessoal acha que nós não sentimos frio porque nós somos do sul, porque aqui tem um período do ano que é frio. Mas eu sinto muito frio, eu não gosto do frio, prefiro até o calor. E eu tava sentindo frio naquela sala. Aí quando eu me servi, eu vi que era uma sala assim, um formato retangular, era bem, bem longa, sabe? E eu vi que tinha pessoas sentadas só nas mesas próximas ao buffet, mas no fundo da sala não tinha ninguém. E eu passei por aquelas mesas que tinha pessoas sentadas e fui um pouco mais adiante. E quando eu cheguei lá onde não tinha ninguém, eu vi que lá o ar-condicionado estava desligado. Aquele ar-condicionado de teto bem potente. Sim. E aí eu justamente avancei um pouco mais e sentei lá porque o ar estava desligado. Mas não demorou um minuto, veio uma senhora veio correndo com o controle na mão e ligou o ar que estava em cima de mim. Aí ela jurava que ia me fazer um bem, né? Que eu queria o ar ligado. Aí eu falei para ela assim: senhora, eu entendi a tua intenção e eu te agradeço muito por se preocupar comigo. Mas eu sentei aqui justamente porque o ar estava desligado. Eu estava com frio. Ah, não, me perdoa, já desligou o ar. Eu disse, não, a senhora está perdoada. Eu te agradeço muito pela tua intenção. Então... Olha que interessante, né? Porque, olha só, vamos imaginar a cena aqui, de você sentado mais afastado. Ela percebeu, então ela foi proativa. Foi proativa. Né? Ela percebeu que você sentou lá e ela imaginou que você quisesse um ambiente mais fresquinho, vamos dizer, né? Mas ela também não te perguntou. Ela exatamente. Poderia talvez ter te perguntado. Isso. E a gente jura, às vezes, que sabe o que os outros querem, o que eles preferem. Então, a pergunta que você me fez, eu vou ter que saber algo em relação a esse público. Eu falo em público, mas isso pode acontecer com uma conversa com uma pessoa só. Vou conversar com alguém, vou fazer uma entrevista, vou negociar com alguém. Não precisa ser um grupo, um público, né? Pode ser uma pessoa só. Quanto mais informações eu tivesse sobre aquela pessoa, mais assertivo. Olha só. Comunicação assertiva. Mais assertivo eu terei condições de ser. Perfeito. Chamar as pessoas pelo nome ajuda ou não numa conversa? Com certeza. O nome, né, é uma forma de valorização, de referência, de exclusividade, né? Então as pessoas gostam, de maneira geral, elas gostam de ser chamadas pelo nome. É agradável. É uma música que toca nos nossos ouvidos quando alguém se aproxima, chama pelo nome. Olha que interessante. Então aí um exercício pra gente fazer, né? Exato. De perguntar o nome das pessoas e usar técnicas para memorizar o nome da pessoa também, para poder utilizar depois. Interessante. Agora, de forma geral, Erno, no seu entendimento, qual é o maior erro que as pessoas cometem hoje ao se comunicar? É não escutar adequadamente, com atenção, porque existe uma diferença entre ouvir e escutar, né? Ouvir é físico, não tem como a gente não ouvir. Nós vamos ouvir, a pessoa tá produzindo um som e a gente capta, né? Com nossos ouvidos e decodifica. Então nós estamos ouvindo. Agora, escutar é prestar atenção. E o que muitas vezes acontece, né? E aí conflitos são gerados por conta disso, o não entendimento de fato do que as pessoas estão querendo dizer é porque essa escuta, ela é falha, ela não é... A gente não escuta com a devida atenção. Escuta, ou aliás, ouve para responder e não para entender. Tem uma diferença. Você ouvir
atentamente, ativamente, para entender. Se eu escuto para entender, bom, eu vou falar a partir do entendimento de fato. Agora, se eu estou ouvindo para responder, enquanto a pessoa está me falando, não estou tão interessado em entender, mas eu quero ter uma resposta. E isso leva à falta de entendimento, que traz problemas de ruídos, enfim, conflitos. E por aí vai. As pessoas não se escutam adequadamente. Interessante. Eu tenho a impressão, às vezes, Erno, que as pessoas, quando estão conversando, principalmente quando tem uma situação de um problema, de um atrito para resolver, elas vão muito armadas. E aí parece aquela cena. Eu lembro daquela cena dos lutadores no ringue aqui, assim, ó, a guarda alta, né? E se defendendo e, ao mesmo tempo, agredindo, né? Então, quando eu penso nisso, nessa situação, que eu vou conversar com alguém, mas eu tô armado, não sei se a gente vai conseguir muito sucesso daquela comunicação ou conseguir um entendimento a partir daquilo. O que você pensa sobre isso? Exatamente, a defensividade, né? Eu já estou me defendendo. Né? E se eu estou me defendendo, logo eu acho que o outro está me agredindo. E se o outro está me agredindo, logo... a tendência é que eu vá agredir também. Então, é falta de entendimento, de consciência sobre o verdadeiro processo de comunicação. Porque se tem muito um conceito, assim, e às vezes você deve ouvir também isso, pessoas se gabando de terem vencido um duelo, um debate. Eu, né, impus a minha verdade, eu ganhei a briga, eu venci a discussão. E sempre que você vencer uma discussão, você pode até, nesse momento, ter uma vantagem. Agora você cria um problema para o futuro. Você machuca, você arranha os relacionamentos. Então não é vencer e nem perder. O diálogo é você conseguir conversar com as pessoas sem essa armadura, sem essa reatividade, sem isso que você estava falando, né? As pessoas se armarem. Não eu contra você, mas é nós falarmos e debatermos sobre um tema, sobre posicionamentos, não sobre pessoas. Então, quando a gente é capaz de conversar sobre algo com qualquer pessoa e poder respeitar a opinião do outro, divergir respeitando, não é, nós só vamos nos entender, nós vamos ter um bom relacionamento, vai haver uma comunicação boa se houver acordo. Não precisa haver acordo. Agora, se eu tiver a capacidade de ouvir e de entender, de fato, o teu posicionamento, o teu entendimento, a tua visão, eu quero conhecer, de fato, eu quero escutar para compreender. E aí eu posso dizer para você, Juliana, eu entendi o teu ponto, eu divirjo nesse ponto aqui. Por que eu divirjo nesse ponto? Então eu posso fazer isso tudo com respeito. Sim. E a gente vai demonstrar esse respeito pelo tom, pelo controle emocional, né? Pela intensidade emocional ou a neutralidade emocional que a gente coloca ali. E quanto mais próximo da racionalidade, a gente chama isso de conversas difíceis. Só que é o seguinte, existem muitas conversas que as pessoas elas definem como conversas difíceis, que só se tornaram difíceis porque não se tinha um domínio mínimo, não se tinha o conhecimento mínimo sobre o processo de comunicação, porque a comunicação não é sempre a gente se entender, não é sempre nós concordarmos, não é sempre eu convencer ou você me convencer. É o diálogo, é a troca. E talvez o problema comece, Erno, quando se tenha essa expectativa de que alguém tem que sair vencedor, como você disse. Exatamente. Né? Então, se eu já tiver essa expectativa de sair como vencedor, eu vou ter problemas na comunicação. Eu vou ter. Não é provar que o outro está errado. Não é isso. Eu posso me posicionar o que eu acho certo, mas entender o que o outro entende como certo e por que ele entende como certo. Interessante. Nisso tudo que você tá trazendo, Erno, eu gostaria de aprofundar em um ponto específico, que é a questão do nosso ego. Eu percebo que muitas vezes a comunicação falha ou trunca, ou a gente tem ruídos de comunicação, porque acontece uma situação, por exemplo, no ambiente da empresa, né? Com os colegas de trabalho, com o gestor.
qualquer coisa que acontece, muitas pessoas, e aí eu me incluo nessa, já caí nessas armadilhas também de pensar, é sobre mim, eles estão falando, né, estão falando sobre mim, o chefe não gostou do que eu fiz, ou tal situação, por que a gente tende a achar que nós somos tão importantes a ponto de nós sermos sempre os pontos ali em questão, ou enfim, a centralidade, o ego, né? O quanto o nosso ego, ele também nos derruba muitas vezes. Eu acho que tem, mais uma vez, dois extremos, Juliana. Ou de eu me achar muito importante, né? Uma pessoa, como você falou ali, de um ego inflado e tal. Ou pode ser o medo de não ser importante, a insegurança. Eu me senti tão inseguro, ter tanto medo de não ser alguém importante que eu quero... aí eu começo a me proteger e me armar, porque eu penso, né, que pode ser sobre mim. Então, assim, quando eu me acho muito importante, ou quando no outro extremo, eu tenho medo de não ser importante. Interessante. Faz sentido pra você? Faz todo sentido. Faz todo sentido. E pode ter certeza que em muitas das situações não é a questão de se achar muito, mas é a insegurança. A insegurança. O medo de não ser. E quando a gente tem isso, quando este é o caso, né? Quando este é o caso, aí tá faltando nós termos um senso de valor. Aí a gente quer sempre que o nosso valor ele seja demonstrado pelos outros. A gente seja validado pelo outro. E agora, quando eu sei que eu tenho valor, eu não tenho mais essa necessidade, pelo menos não nesse nível, de que as pessoas sempre me valorizem, que elas sempre... Então, quando eu tenho esse medo de não ter valor, eu tenho essa dúvida em relação ao meu valor, qualquer indício de que alguém possa estar, né, questionando esse valor, eu já vou reagir a isso. Interessante. Olha só como a comunicação ela tem muito mais a ver com a gente, com as nossas emoções, com o controle delas, com o autoconhecimento. Sim. Se eu sou uma pessoa, né, que busca me trabalhar, eu tendo a me comunicar melhor. Exatamente. E Juliana, isso me faz lembrar de um outro ponto, que você sabe que o falar em público... Você nunca teve essa dificuldade, eu imagino, porque eu te conheço desde criança. Já tive, sim. A dificuldade de falar em público, ela pega muita gente. O medo de falar em público é algo assim absurdo. Mas e o que está por trás disso, Erno? Pois é. Aí muitas vezes se ouve assim, é que eu sou uma pessoa muito humilde. Eu sou uma pessoa muito humilde, então eu tenho muita vergonha, eu tenho muita timidez, Sim, isso pode ser verdade. Agora pode ser verdade, mais uma vez, o contrário. Orgulho. Porque quando eu sou tão orgulhoso a ponto de que as pessoas... Nossa, se elas perceberem uma falha. Nossa, e se eu falhar, o que as pessoas vão pensar de mim? E se eu não conseguir fazer uma super apresentação, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Como se a gente não fosse vulnerável, não fosse passível de cometer falhas. Então, muitas vezes, tem mais a ver com orgulho do que com a própria humildade. O orgulho, eu tenho que parecer perfeito para os outros. E quando eu paro de cobrar essa perfeição, eu vou fazer o meu melhor. E eu sei que falar é mais simples do que a pessoa está sentindo. Quando a gente está sentindo isso, lidar com isso é um tanto quanto mais complicado, né? Mas é algo pra gente pensar. Outra coisa que quando alguém me fala assim, eu tenho muita dificuldade, eu vivi isso intensamente, já comentei em outro episódio sobre isso. Uma sugestão que eu dou é o seguinte: muda o foco. Muda o foco, porque quando eu estou muito preocupado comigo, eu estou olhando para mim. Se você estiver muito preocupado contigo, que as pessoas vão pensar de você, e se der errado, como é? Você está olhando muito para ti. Muda o foco, olha para o outro. Eu vou falar com o público, então te concentra no público. O que o público precisa? Como que eu posso ajudar esse público a entender? Como que eu posso entregar da melhor forma a mensagem para esse público, para essas pessoas que estão me ouvindo, estão me assistindo? E quando eu olho para eles, paro de olhar para mim,
eles se sentem contemplados. Porque aí eu estou falando com eles, não comigo na frente deles. Nossa, tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Até porque, Juliana, um cidadão há um tempo atrás, já faz um tempinho, chamado Aristóteles, ele falou o seguinte, que comunicar é falar com as pessoas e não para as pessoas. Perfeito. E faz toda a diferença. Então, quando eu estou interessado, de fato, no público, eu estou preocupado, eu estou querendo levar o melhor para eles, eu estou olhando para eles. Eu me conecto, eu começo a falar com eles, não para eles. Interessante. E essa questão de fazer perguntas, né, Erno? Eu também gosto muito de usar esse método. E vamos dizer assim, que não é nenhuma técnica. Eu uso essa técnica porque parece uma coisa fria, né? Eu gosto muito de fazer perguntas naturalmente. E fazendo isso, eu percebo que tem essa conexão. Eu já tive feedbacks do tipo, nossa, que legal que você é, né? A gente conversou muito e depois eu fui pensar sobre aquela conversa. Eu não falei nada, eu só fiz perguntas. Eu só perguntei e ouvi. Sim. Mas a pessoa se sentiu acolhida, talvez? Claro. As perguntas são mágicas, né? E quando a gente faz as perguntas certas, né? A pergunta, ela por si só, ela pode desarmar alguém. Que a pessoa tá ali, ela quer descarregar em você, ela quer brigar com você, você começa a fazer perguntas e faz ela falar sobre. Primeiro que tem... A pergunta, ela dá a oportunidade da pessoa se expressar, colocar para fora o que ela está sentindo, ela falar também o que ela quer falar, enfim, e muitas vezes o que está engasgado, né? A pessoa fala, já se sente mais leve. E a pergunta tem o poder também de mudar o foco, assim, falando do cérebro mesmo, né? Porque quando a gente está movido pelas emoções, o cérebro límbico, ou seja, o emocional, está com uma intensidade de fluxo sanguíneo, né? Está muito intenso esse fluxo. E a energia está concentrada ali. E quando você faz uma pergunta, a pessoa precisa, para te responder, ela precisa pensar. E o cérebro emocional, ele sente. O cérebro que pensa, córtex pré-frontal, é onde a gente pensa, neocórtex. Então, toda vez que eu fizer uma pergunta, a pessoa, para responder, ela precisa pensar, ela tem que mudar de cérebro, ela vai para a racionalidade. Então, se você fizer algumas perguntas, diminui a intensidade emocional, só por conta disso, não tem uma explicação... Interessante. Né, nesse sentido também. Muito interessante. Agora, Erno, o nosso assunto aqui, ele vai longe, mas a gente precisa encerrar o nosso programa, porque já estamos dando conta do horário já, né? Mas a gente precisa voltar a falar sobre comunicação no sentido de feedback. Exato. Tem tantos outros aspectos, né, importantes. Acho que a gente retoma, né, essa discussão em outro momento, pode ser? Com certeza. Para você que está nos acompanhando, então, ficamos por aqui com essa edição. Esse episódio tratou de comunicação assertiva, o 5º episódio aqui do podcast Inteligência Profissional. Erno, muito obrigada mais uma vez pela parceria. Obrigado, Juliana. Foi muito boa essa conversa e muito espero bom. que o pessoal de casa aí tenha gostado também, Exatamente. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima, então. Tchau, tchau.